O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado em sua própria terra. Quando então chegou à Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o filho estava vivo, que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Podemos nos sentar. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sol maior. Queridos irmãos, podemos nos sentar? Olha, veja bem, fico muito feliz de receber uma assembleia sempre diferente, né? Como a Canção Nova é um lugar que sempre está passando gente nova, e não é uma cidade tão grande, então sempre a gente está recebendo a gente nova aqui. Estou muito feliz de receber você aqui, e tenha certeza que todas as vezes que você vai à missa, a palavra ali que está sendo lida, que está sendo proclamada, a palavra de Deus, ela não é simplesmente o contar uma história de 2000 anos atrás, o que seria até bonito, né? Lembrar de Jesus, do que Ele fez. Não, a palavra proclamada aqui hoje é viva. Deus está falando com você hoje, você aqui, você em casa, através dessa palavra. E a palavra de Deus, ela tem o ofício de sempre corrigir o que está torto dentro da gente, de curar aquilo que está machucado, de consertar aquilo que está estragado. Então, em toda missa, nós precisamos prestar muita atenção e nos fazer essa pergunta: o que Deus está falando para mim hoje? O que Deus quer falar comigo hoje? Claro que eu vou falar desse funcionário do rei, que está aqui no Evangelho, obviamente. É claro que eu vou falar também de Jesus, que é o centro do Evangelho. Mas, repita depois do Padre: Senhor Jesus, eu abro o meu coração. Espera aí que isso foi péssimo, mais uma vez. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para te ouvir, para ouvir o que o Senhor quer me falar. Através desta palavra,
Fala comigo, Senhor, e dá-me a graça de colocar em prática tudo que o Senhor me pedir, assim como fez a Virgem Maria. Amém. Presta atenção que a geografia desse evangelho é muito importante. Jesus estava na Judeia, no sul, onde está Jerusalém, Belém, sul do país. Então ele passou pela Samaria, que é no meio do país, e ele chegou a Galileia, que é no norte do país, divisa com o Líbano. Inclusive a Galileia está bem famosa por causa dos ataques do Hezbollah, por causa dos ataques de Israel. A gente está vendo sempre no jornal esses dias, infelizmente por essa razão da guerra, né? Mas então Jesus saiu da Judeia, e todos os seus conterrâneos, porque Jesus era do norte, era da Galileia, era de uma região mais agrícola, que tinha menos escola, que o povo da cidade grande tirava sarro deles, porque julgava que eles eram menos desenvolvidos, entendeu? Jesus foi lá para a Judeia, lá para o templo, lá onde estava tendo a reunião, que todo o povo judeu ia uma vez por ano para Jerusalém, para o templo, e lá Jesus fez muitos milagres. Então o povo da sua terra, que não aceitava ele, o profeta não é aceito na sua terra, né? Eles começaram a ver Jesus com bons olhos. Por quê? Eles viram o que Jesus fez na cidade grande. Se todo mundo da cidade grande está falando bem dele, quem somos nós para não aceitar, né? Então por tabela eles aceitaram. Só que Jesus chegando ali, veja bem, Jesus estava em Cafarnaum, que era 30 quilômetros da cidade chamada Caná, né? Caná, o que aconteceu em Caná? O que Jesus fez lá? Transformou água em vinho. No casamento, esse foi o seu primeiro sinal, né? Diz o Evangelho de João. João não fala só de milagres, ele fala de sinais. Semeion do grego, que é mais profundo que milagre. Porque é algo que acontece, prodigioso, mas que é um ensinamento que fica, né, para gerações. Não só o ato do milagre, é uma coisa que Deus quer nos ensinar através daquilo. Então Jesus tinha feito o seu primeiro sinal em Caná, na Galileia. Imagina, festa de casamento tinha muita gente, então a notícia espalhou. Então esse alto funcionário do rei, que era um homem importante, talvez habitasse, né, frequentasse a corte do rei Herodes, que era o rei ali no norte, na Galileia, né? Ele era de Caná e com certeza ouviu falar, esse Jesus de Nazaré, ele transformou água em vinho, ele fez um milagre. E o que aconteceu? O filho desse homem adoeceu gravemente. Quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. Isso, pode baixar bastante, né? Que bom, é missa das famílias. Então vocês estão aqui para rezar pelos filhos e pelos netos, né? Quem tem? Sim ou não? Mas certa vez eu ouvi uma mãe dizendo que a doença do filho dela doía mais nela do que no filho, né? A dor do filho dói mais na mãe e no pai do que no filho, né? Porque é uma dor diferente, né? Então imagina o desespero desse homem. O menino estava gravemente enfermo. Ele ia morrer. Só que esse pai desesperado, graças a Deus, teve esse insight, né? Eu vou até Jesus. Por quê? Porque ele ouviu falar de Jesus. E aqui eu já digo para você, pai e mãe, que talvez está desesperado hoje com a situação do seu filho, da sua filha, você avô, você avó, você esposa rezando pelo seu esposo, você esposo rezando pela sua esposa, talvez alguém da sua família doente, talvez alguém da sua família em grave crise financeira, talvez alguém da sua família sofrendo, perdido, distante de Deus, na droga, não sei. Como esse homem do Evangelho tem a coragem, tem a disposição de levar essa pessoa até Jesus, de rezar por essa pessoa, de lutar na intercessão por essa pessoa. Então esse homem foi até Jesus. Então veja bem, ele andou naquela época, gente, não tinha carro, não tinha as coisas que a gente tem hoje, você sabe disso. Então ele andou 30 quilômetros. Imagina a angústia no coração dele, né? Eu não vejo a hora de encontrar Jesus, tomara que meu filho não morra antes de eu encontrar Jesus. Imagina o desespero. Imagina quanta coisa não passou na cabeça desse pai e dessa mãe nesses 30 quilômetros. Nesses 30 quilômetros. Talvez você veio para a Canção Nova, ou você ligou a televisão e na sua cabeça está passando um monte de coisa também. A respeito da sua família, coisas que você não pode controlar, alguém na sua família doente, com crises, né? Só que esse homem que era muito poderoso, em primeiro lugar, ele teve muita humildade, né? Ele não chegou em Jesus dando ordens,
Ele ganhava bem, um funcionário da corte era muito rico. Eram os nobres da época. Mas ele chegou em Jesus: Senhor, por favor, o meu filho está gravemente doente. Vem comigo para curá-lo, eu creio que o Senhor pode fazer isso. E o que Jesus respondeu? Claro, estava te esperando, vamos fazer uma selfie junto antes? Não, o que Jesus disse? Já deu uma na testa dele. Pum! Se vocês não virem sinais e milagres, vocês não acreditam. Só que o pai estava desesperado, né? Por quê? Porque Jesus estava vindo da Samaria, que era um povo que os judeus odiavam, porque eles tinham se misturado com os pagãos, eles não tinham uma fé pura, segundo os judeus, e não tinham mesmo, porque se misturaram e adoravam outros deuses também, tinham 6 divindades, né? Diferentes, além de Javé, que era o Deus dos judeus. Lá eles tinham acreditado sem pedir sinais, mas o povo de Jesus ele nem entrou em Cafarnaum, já começou: cura meu filho. Jesus disse: se vocês não verem sinais, vocês não acreditam, tem que fazer milagre toda hora para vocês acreditarem. Então por que Jesus fez isso? Num primeiro momento parece que Jesus foi indelicado com esse pai, até mal educado, mas não foi isso. Jesus no fundo estava provocando a fé dele. Por quê? Porque aquele homem não era um discípulo de muitos anos, talvez um recém-convertido, ou talvez nem convertido era. Então Jesus quis provocar a fé dele. E como Jesus quis provocar a fé dele? Jesus provoca a nossa fé também, quando Ele permite provações, quando Ele permite sofrimentos. Por quê? Porque na provação, no sofrimento, você tem que acreditar sem ver. Aquilo que Santo Agostinho chamava de progressão da fé, né? O que é a progressão da fé? A fé, inicialmente, quando ela é superficial, ela só busca milagres. Mas à medida que a pessoa vai crescendo na fé, ela não busca só o milagre, ela vai acreditando na palavra de Jesus, mesmo sem ver o milagre. Ela vai acreditando na pessoa de Jesus, mesmo sem ver o sinal ainda. Então Jesus deu essa paulada nele. E Jesus, pelo jeito, ele nem parou. Sabe quando a pessoa te pede uma coisa, fala: vai lá, pega lá. Jesus disse: olha, se vocês não verem sinais e milagres, vocês não vão se converter. O pai falou: mas Senhor, vem, meu filho está morrendo. O que Jesus disse? Vai, teu filho está curado. Eu imagino como Jesus disse, mas claro, não era qualquer um, era Deus dizendo, né? E o que o Evangelho diz que é lindo? O homem no mesmo momento acreditou. O que aconteceu com esse homem? Ele rompeu. Ele saiu do estágio infantil da fé, ele saiu do estágio barroco, do ter que tocar para crer. Ele saiu do estágio, rudimentar, e ele cresceu na fé. Sim, o homem acreditou e foi embora. E com certeza ele foi embora cheio de alegria. Ele não foi embora cheio de temor. Porque veja bem, a fé só é profunda quando a gente começa a crer no que a gente não vê. E como eu disse, Deus muitas vezes nos provoca. Olha o que Santo Agostinho dizia, lá no comentário sobre o Evangelho de João, número 16. Deus permite certas dores para que o coração humano aprenda onde deve buscar o socorro. Deus provoca a sua fé. Ele permite certos sofrimentos para que você aprenda onde você tem que buscar o socorro. Só nele. Não é na segurança do dinheiro, não é na segurança das pessoas. Às vezes Deus tira todas as nossas seguranças. Esses dias eu atendi uma pessoa, que a pessoa me disse: padre, olha, eu confiava no meu sócio, ele me passou para trás, meu esposo está doente, minha mãe não está mais me dando atenção, eu só tenho Deus, padre. Eu falei: que bom, você tem tudo, você não precisa de mais nada. E às vezes Deus quebra as nossas pernas, sabia? Deus puxa o nosso tapete, Ele permite certas provações, para, como dizia Santo Agostinho, a gente aprenda aonde buscar socorro. E olha, muitas vezes Deus permite crise, sofrimento, perda, que se torna um convite para a gente se aproximar dele. São João Paulo II, com toda a sua maestria, ele escreveu uma encíclica linda chamada Salvifici Doloris, que fala sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Quando eu fazia a minha conclusão de curso da teologia, né, o TCC que a gente chama, eu usei muito essa encíclica para fazer a minha tese de conclusão de curso, meu trabalho de conclusão de curso, que era o sofrimento humano, o título, né, como um lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta.
E São João Paulo II, nessa encíclica linda, ele foi dando o exemplo de muitos santos, de muitas mulheres e homens de Deus ao longo da história, mulheres e homens importantes, que só se tornaram o que foram por causa dos sofrimentos que enfrentaram. Às vezes o que você acha que veio para te destruir, é o que Deus está usando para te exaltar. Às vezes o que você acha que veio para acabar com a sua família, com o seu casamento, é o que Deus está usando para chacoalhar o seu casamento e fazer ele dar certo de verdade. Porque às vezes para você está tudo perfeito no casamento, mas você está, me perdoa, acomodada, ele acomodado, você fingindo que acredita, você fingindo que ama, ela fingindo que acredita, você fingindo que é fiel, ela fingindo que acredita. Então Deus permite às vezes uma pancada, Deus permite às vezes uma dor, Deus permite às vezes um sofrimento, é uma dor que leva à fé, é a dor que se torna o lugar de graça. Por quê? Porque muitas pessoas só procuram a Deus quando a vida dói. Me perdoe. Tem muita gente que está para morrer, eu já vi isso acontecer. Numa doença, num problema, e pede a Deus, clama, Deus cura, a pessoa volta para a vida velha, na mesma semana. Sabe? Então às vezes Deus permite, como ele disse a São Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9 e seguintes, há um espinho na carne, me esbofeteando, né? E eu pedi, disse São Paulo, 3 vezes ao Senhor que arranque esse anjo de Satanás, esse espinho na carne. E Deus disse, basta-te a minha graça. Porque é na sua fraqueza que a minha força se manifesta. É no seu limite que a minha graça aparece. Talvez você hoje, me perdoe, está se sentindo limitado por um sofrimento, por um vício, por um pecado. Mas esse pecado que você sente essa vontade doida de cometer todo dia, não é para você se entregar a esse pecado, é para você reconhecer o seu nada e para você buscar Deus com ainda mais força, porque você precisa de Deus para não cair nesse pecado, você precisa de Deus para superar essa depressão, você precisa de Deus para reconstruir a sua família, você precisa de Deus para ser a esposa que você precisa ser, o esposo que você precisa ser. Talvez você tenha um temperamento dificílimo. O diga quem mora com você, né? A pessoa é assim, ela cutuca, ela briga, fala com o marido, aí quando o marido solta uma, ela fala, ai, o que ele falou para mim? Aí ela esquece o que ela falou por 30 dias antes, né? É sempre assim, né? Quem bate esquece, quem apanha não, né? Tem pessoas, gente, que é um temperamento que eu vou dizer para você, manso igual um hipopótamo com fome, igual um rinoceronte, né? Ah, eu sou de falar a verdade. Eu vou ser sincero, eu fico com uma pulga atrás da orelha quando eu ouço uma pessoa que diz assim, eu falo a verdade. Eu já pergunto, qual a verdade? A sua, porque você não é dono da verdade. A verdade inteira só está em Deus. Eu falo o que eu penso. Cuidado, as pessoas também pensam. Talvez elas tenham mais educação que você para falar as coisas, né? Para não sair falando tudo que elas pensam. Porque a vista, todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Você acha que você sabe tudo, você não sabe. Mas sai falando, estourando e briga com todo mundo. Eu sou assim. Está te faltando o quê? Humildade. Entender que você não é o última bolacha do pacote, né? Mas enfim, talvez você tenha esse temperamento do cão, né? Chupando manga. Você precisa de Deus. Se uma pessoa me diz, Padre do céu, eu preciso estar muito em oração, senão eu acabo com todo mundo. Talvez o seu temperamento é o seu espinho na carne. Mas isso não tem que fazer você dizer, eu sou assim mesmo. Não, tem que fazer você lutar buscando a Deus desesperadamente para ser uma pessoa melhor. Rezando mais, visitando o Santíssimo, rezando o rosário, recebendo os sacramentos, para você se tornar uma pessoa melhor. Porque senão, me perdoe, você é uma pessoa insuportável. Eu talvez seja uma pessoa insuportável. Tem pessoas que sabem que são insuportáveis e falam, os outros que me aturem. Não, você precisa ir para aquele que te atura, que é Deus, e Ele vai te equilibrar, tirar os excessos e te devolver uma pessoa melhor para a sua família. Não dá o pior para os seus. Agora entrega nele. Ele tem peito para isso. Ele está falando, vem, pode jogar aqui em mim, tudo que você tem de ruim que eu devolvo melhor. Não é para você jogar no seu marido, no seu filho. Então isso mostra que você precisa de Deus desesperadamente. Você precisa rezar mais, você precisa buscar nele o equilíbrio que talvez você não tenha. Talvez a sua dor profunda seja um vício, seja uma fraqueza de caráter, não sei. Mas nós precisamos buscar a Deus. Mas como eu disse, nós precisamos também, eu abri essa primeira janela, agora fecho e abro outra, progredir na fé. A gente precisa sair do estágio só material da fé, do milagre, para o estágio, né,
que não é limitado, que acredita na palavra. Olha o que São João Crisóstomo disse, né, comentando esse evangelho, número 35 do seu comentário sobre João. Deus quer elevar a fé daquele homem, da dependência do milagre visível, para a confiança na palavra. Dependência do milagre visível, para a confiança na palavra. E eu vou dizer, no reino de Deus é tão simples. Você está pedindo uma coisa, está pedindo, Deus diz, tá bom, acabou. Ai, mas não aconteceu ainda. Gente, o tempo de Deus é diferente do seu. Para Deus tudo, dizia também Santo Agostinho, é um eterno agora. Sabe, Deus é hoje, amanhã e ontem. Deus não é limitado pelo tempo. O tempo é uma categoria humana, né? Então, se Deus diz que vai fazer, Ele já fez. Mas eu não estou vendo. Ainda você não está vendo. Talvez o dia que eu e você aprendemos a confiar sem ver, Deus vai fazer mais rápido. Você está entendendo? Então a gente precisa entender que Deus nos chama a crescer. A crescer. Olha aqui, de novo São Gregório. Agora São Gregório Magno. A fé verdadeira começa quando o homem aceita a confiar. A fé verdadeira começa quando o homem aceita confiar naquilo que ainda não vê. Quero pedir uma coisa para você. Depois que eu falar, você vai fazer o que eu estou te pedindo. Eu quero agora que você dê uma grande, espero eu terminar tudo de falar, uma grande salva de palmas para os milagres que Deus já fez e que você ainda não viu, mas que já estão acontecendo. Vamos aplaudir agora. Vamos aplaudir. Mais forte. Você não viu, mas Ele já fez. Sabe isso que você está rezando? Talvez não é do jeitinho que você pediu, mas posso te contar uma coisa? Quando não é do jeito que você pediu, é sempre melhor. Por quê? Porque Deus sabe melhor do que você precisa. Talvez você pede uma coisa, existe uma frase muito bonita, não lembro quem que disse que às vezes a gente tem um sonho assim, né? Eu vou usar com as minhas palavras mais simples, e Deus tem um sonho assim. Só que para chegar ao sonho assim de Deus, Ele quebra o nosso sonho assim, né? Se quem está acompanhando pela rádio ou pela internet não está vendo, eu estou abrindo meu braço, né? Tem que pensar também quem só está ouvindo. O sonho de Deus, eu estou ocupado, está com o braço aberto, é enorme. E o meu sonho às vezes é desse tamanho. E eu estou pedindo, e Deus para fazer o sonho grande, Ele quebra o pequeno. E você, desanimei, vou parar de ir na igreja, porque Deus não me ouviu, né? Eu só pedi para Ele me dar mais 10 centímetros, Ele não me deu. Quantos anos você tem? 40, mas não vai acontecer, meu filho. Tem que pensar também o que a gente pede, né? Mas tirando esses pedidos esdrúxulos assim, Deus já ouviu você. E tem bênçãos que já estão preparadas. Agora está acontecendo a guerra, né? É duro usar esse exemplo, mas eu vou usar. Você viu que tem aquele porta-aviões enorme, né? Com um monte de mísseis já apontado. Não foi disparado ainda, mas está tudo lá. É um botão. Na tua vida também é assim. Os mísseis das bênçãos de Deus, usando uma metáfora, não te alcançaram, mas está tudo apontado. Na hora certa, você vai ver quanta graça. Essa primeira leitura é muito linda, gente. Olha só, eu vou retomar, porque essa primeira leitura fala dessa promessa. Assim fala o Senhor, eu criarei novos céus e nova terra. As coisas passadas, ruins, serão esquecidas. Não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar na sua vida. Essa palavra é para você. Vamos aplaudir isso? Vamos aplaudir. Haverá alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que eu vou criar. Farei de Jerusalém a cidade da exultação, um povo cheio de alegria. O Padre Jonas sempre nos ensinou que a palavra proclamada é palavra cumprida. Então essa palavra já está acontecendo na sua vida, você aqui. Essa palavra já está acontecendo na sua vida, você em casa. E você sabe, o inimigo, gente, ele não tem no mundo espiritual autoridade e poder de impedir o plano de Deus de acontecer. Não tem. Tem gente que dá muito força para o diabo, mas ele não faz nada além do que é o campo limitado dele de ação. Ele não tem o poder de fazer as bênçãos que Deus preparou para você não acontecerem na sua vida. Ele não tem. Mas o que ele tem poder de fazer? Desanimar você no meio do caminho. Porque se ele te desanima,
você não chega lá. Por exemplo, vamos supor que ali na Via Dutra, nós estamos perto de uma grande rodovia federal aqui, que de pé deve ser 1,5 km daqui, né? Eu tenho certeza que todo mundo daqui, que está aqui nessa missa iria lá correndo rapidinho, em 10 minutos e voltaria, né? Sei. Imagine que ali na Via Dutra tenha uma caixa cheia de ouro. Vamos usar uma metáfora bem assim, para mexer com o nosso imaginário, né? E você começa a andar, o ouro está lá esperando você, não é para ninguém mais, é para você. Mas depois de 500 metros, você, não vou não, desanimei, não vai ter nada lá. Ué, o ouro está lá, mas se você não for, se você não chegar lá, você não vai ficar com o ouro. Mas a culpa é de quem deixou o ouro lá? Não, a culpa é de quem desanimou e não foi até o fim da estrada. Então o demônio, ele quer desanimar você. Santa Catarina de Sena, se eu não me engano, não lembro se foi Santa Catarina ou Santa Teresa, que dizia que quando o inimigo quer destruir alguém, quer destruir uma família, a primeira coisa que ele faz é atacar a fé dessa pessoa, é atacar o ânimo dessa pessoa, é atacar a coragem dessa pessoa. Lembra que a palavra de ciência que a Tânia trouxe no início da missa, Deus está nos levantando, né? Então, às vezes o inimigo derruba a sua fé, derruba o seu ânimo, a sua coragem, para que você não alcance. Porque veja bem, o que aconteceu nessa família? Depois da cura do menino, o que o Evangelho disse? Versículo 53. Ele viu que o menino tinha sido curado na hora que Jesus falou, e ele acreditou com toda a sua casa. Toda a família desse homem se converteu por causa da fé dele. Deus sabe e o inimigo sabe que por causa da sua fé, toda a sua família vai se voltar para Deus. Precisa de uma pessoa só de fé, para que abra as portas para a graça do Espírito Santo transformar uma família. Uma pessoa de fé. Então, Deus sabe, e o inimigo também. Então você em casa, é você mesmo. E você aqui, que está com a fé abatida, retome a sua fé agora em nome de Jesus. Renuncie o desânimo, renuncie o medo e comece a lutar pela sua família, comece a lutar pelos planos de Deus para você, porque eles vão acontecer e são maiores do que você pode imaginar, amém? Vamos aplaudir isso com força, com ânimo, tomando posse do que Deus tem para nós, sabe? Olha, Santo Agostinho ainda comentando esse evangelho, continua dizendo: mesmo sem ver a Deus corporalmente, podemos ser curados pela fé na sua palavra. A palavra de Deus aqui está sendo proclamada através do sacerdote. Quando o padre que está pregando, né, na missa, celebrando, é Jesus quem prega, quem celebra a Eucaristia, quem preside a missa. A palavra está sendo derramada sobre você, semeada no seu coração. Você pode crer ou você pode sair daqui falando: é muito bonita a missa. Muito bonito. Que nem a senhora uma vez que foi na minha missa, eu era padre novo, né? Você estuda muito para ser padre, você sai todo falando bonito. Falei: você gostou da missa? Uma senhora, né? Gostei. Você entendeu? Entender a gente não entende não, mas eu gostei, né? Talvez você vai sair daqui falando: que palavras bonitas. Mas não é palavras bonitas, é palavra de Deus para você, te levantando. Você entendeu? É a palavra de Deus te dizendo: toma posse. É a palavra de Deus dizendo: renova a sua fé. É a palavra de Deus dizendo: coragem, sabe? É a palavra de Deus dizendo: não permita que a sua dor te destrua. Porque, gente, quando a gente está no sofrimento, numa doença, infelizmente a gente não consegue ver nada além da nossa dor. O sofrimento nos torna egoístas. Talvez você perdeu alguém, você está num sofrimento e você não vê nada além de você mesmo, do seu sofrimento. Ele se torna 5 vezes maior. Mas não olha para o sofrimento, olha para Deus. Não olhe para o sofrimento, olhe para Deus. Não olhe para a cruz, olhe para aquele que está com você na cruz. E Ele está te levantando hoje e dizendo: renove a sua fé. A carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 5 diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E a mesma carta aos Hebreus capítulo 11 versículo 2 diz que a fé é a certeza do que a gente não vê. A certeza do que a gente não vê. Humanamente falando, ter certeza de que você não vê é uma loucura. Mas no reino de Deus não. Nós não vivemos de visão, nós vivemos de fé. Nós acreditamos no Deus que nos ama e que por isso sempre cuida de nós. Amém? Vamos ficar em pé? Levanta o seu braço direito comigo e repita essa oração depois do Padre. Eu renuncio. Em nome de Jesus.
Jesus, a todo desânimo, a todo desânimo, a toda prostração, a toda prostração, a toda falta de fé, a toda falta de fé, a tudo que me impede de crer a tudo que me impede de crer no amor de Deus, no amor de Deus, no poder de Deus. no poder de Deus. Eu renuncio eu renuncio à desesperança, à desesperança, à falta de amor, a falta de amor, à falta de coragem, a falta de coragem, a tudo que me derruba a tudo que me derruba e não me deixa acreditar no que eu não vejo. e não me deixe acreditar no que eu não vejo. Eu renuncio a uma fé infantil. Eu renuncio uma fé infantil. Eu renuncio às mentiras do inimigo. Eu renuncio às mentiras do inimigo. Eu renuncio às ideologias Eu renuncio às ideologias que minam a minha fé. que imitam a minha fé. Eu renuncio ao pecado, Eu renuncio ao pecado, maior de todos os males. maior de todos os males. Eu renuncio a todo mal, Eu renuncio a todo de mal, qualquer nome, de qualquer espécie espécie ou poder, ou poder. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu faço compromisso Eu faço o compromisso de crer no Senhor, de crer no Senhor, mesmo sem enxergar. mesmo sem enxergar. Eu faço compromisso Eu faço o compromisso de ser um homem, você diz uma mulher, você é mulher, de ser um homem de ser um homem de fé, de fé, cheio do Espírito Santo. cheio do Espírito Santo. Eu entrego ao Senhor as minhas cruzes Eu entrego ao Senhor as minhas cruzes. e eu quero caminhar na fé. Eu quero caminhar na fé. Vem Espírito Santo, Vem Espírito Santo. vem me batizar, Vem me batizar. vem me encher, Vem me encher. vem renovar em mim Vem me renovar em mim a fé, a fé, a esperança, a esperança, o amor. o amor. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu me consagro a Ti, Eu me consagro a Ti. ó Espírito Santo, Ó Espírito ó Santo. doce Virgem Maria. Ó doce Virgem Maria. Consagro a Ti a minha família Consagro a Ti a minha família. e peço, Mãe, E peço, Mãe, ajuda-me a crer, ajuda-me a crer. ajuda-me a esperar, Ajuda-me a esperar. ajuda-me a confiar, Ajuda-me a confiar. como a Senhora o fez. Como a Senhora o fez. Eu quero, Maria, Eu quero, Maria, ter uma fé como a sua. ter uma fé como a sua. Eu consagro a Ti a minha família. Eu consagro a Ti a minha família. E eu te peço, Mãe, E eu te peço, Mãe, pisa na cabeça da serpente, pisa na cabeça da serpente. na minha família. a minha família. Eu te peço, Mãe, Eu te peço, Mãe, cubra-nos com seu manto, cubra-nos com seu manto. faz-nos fiéis a Deus, Faz-nos fiéis a Deus. que todos os dias Que todos os dias eu também diga, eu também diga, como a Senhora, como a Senhora, o meu eis-me aqui, o meu ex-me ó doce Virgem Maria. ó doce Virgem Maria. Levante seus braços. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe, tem sempre o amor de Jesus. Se a tua fé prevalecer para sempre, vai me atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus.
cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Levante seus braços agora, o mais alto que você puder. E nós vamos cantar desde o início, novamente. Pode subir para lá maior para mim, sobe um tom. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Quero ouvir você. O inimigo pode até tentar, mas nunca vai me derrubar. Você pode até cair, mas logo vai se levantar. Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus. Se a sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender. Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus. Pode acreditar, Deus é maior, Deus é maior. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. Eu queria convidar você, que você agora levantasse a sua mão em direção à sua casa. Usa da sua imaginação agora e pensa agora nos seus agora. Vá pedindo a Jesus, a Nossa Senhora, visitar a sua casa. Eu te convido até você ser mais ousado. Peça que Jesus e Maria entrem na sua casa. Vai apresentando todos os cômodos da sua casa. Você que na sua casa é entrada, já tem um quintal, apresenta o quintal. Apresenta a sala de estar. Você que tem um lugar aonde vocês se sentam, a poltrona, vai apresentando a cozinha, os quartos, o seu leito conjugal, os quartos dos seus filhos. Vá pedindo a Nossa Senhora Jesus ir abençoando agora. Abre as portas do guarda-roupa do seu filho. Vá pedindo que Ele abençoe agora as roupas, as vestes dele. Apresenta a sua cama, que é o altar. A cama do casal é o altar. Peça ao Senhor agora que abençoe o altar da sua casa. Vai apresentando também a cozinha. Se você está passando por alguma situação financeira, não tem nada na despensa, abra as portas agora da despensa. Vai mostrando para Nossa Senhora, dizendo: Maria, olha aqui na minha casa, não tenho o que comer. Ajuda-nos. Nosso marido está desempregado, os filhos estão desempregados. Vai mostrando a realidade da sua casa e pedindo a bênção de Jesus e de Maria. É eles que visita agora. Vá pedindo para que saia todo espírito de briga, de divisão, de confusão. Palavras que destrói, palavras que machuca, que fere. Vá pedindo que o Senhor coloque e passe nos lábios das pessoas que habitam nesta casa uma brasa para purificar os lábios de cada um, para que só saia a palavra que soerga, palavra que levanta, palavra que cura, palavra de louvor, não mais palavra de murmuração, não mais palavra de reclamação. Senhor, não mais palavrão dentro da nossa casa. A nossa casa é uma bênção, a nossa família é uma bênção. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa as pessoas que habitam na minha casa, abençoa o vizinho da direita, da esquerda, da frente
frente, do lado. Senhor, derrama tuas graças na minha família. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor visita a nossa casa, visita a nossa família, mas visita de maneira especial a casa do nosso coração. Obrigado, Senhor, a Ti todo louvor, a Ti toda honra, a Ti toda glória, Senhor. Pelos milagres que o Senhor já está fazendo na nossa casa, na nossa família. Te agradecemos, Senhor, porque orações que nós fizemos há 5, há 10 anos atrás, há meses atrás, há dias, talvez nós as esquecemos, mas o Senhor nunca as esquece. Obrigado pela Tua fidelidade. Obrigado. Mesmo nas nossas quedas, o Senhor permanece fiel. A Ti toda a glória, a Ti todo o louvor. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é.